Será que uma mosca consegue derrotar um dragão? E é com esse pensamento que tentarei me tornar o campeão de canto usando apenas pokémons tipo inseto. Para se tornar um campeão do tipo inseto, primeiro é preciso ter um pokémon tipo inseto. Então eu capturo o Caterpie e depois de um treinamento eu evoluo ele para o Metapod. Prossigo em direção à floresta dos pokémons tipo inseto. Lá eu conheço o próximo membro do nosso time, que é o Weedle. O Weedle eu evoluo até um Kakuna e depois para um Beedrill, e nesse processo também a Butterfree acabou aparecendo. Uma das vantagens de ser um treinador de tipo inseto é que todos os tipos de insetos evoluem muito rápido, então já no nível 10 eu já tinha todos os pokémons necessários para derrotar o Brock, um grande desafio, já que ele é um treinador de pokémons tipo pedra, e pedra dá super efetivo inseto. Essa tipagem se mostrou realmente complicada, afinal eu acabei perdendo várias vezes. Eu tirei 98 nela. Deixou tonto. Muito bem, Butterfree. É isso aí. É assim que se faz. É isso aí. Diz que gosta dele e depois chama ele de amigo. Deixa ele confuso. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Diz que gosta, ilude e depois chama de amigo. Cara, o Onix, o que eu faço? Eu acho que eu vou dar um pó venenoso. Caso meu Butterfree morra do nada. Como acaba de acontecer, pelo menos envenenado ele tá. As derrotas ensinam, e a partir dessas várias derrotas, finalmente me ocorreu uma estratégia que eu ia usar até o final. E tudo começou quando eu tava lutando com o Geodude do Brock pela 4ª vez. Eu uso o Confusion, então tira quase metade da vida, depois eu uso mais um, e infelizmente o Geodude do Brock acaba sobrando com 1 de HP. Uso mais o Confusion, então o Geodude finalmente perde, e assim o meu Butterfree acaba upando para o nível 15, acabando aprendendo dos melhores golpes para o Butterfree, que é o pó sonífero, e a partir daí só foi vitória, porque quando o Brock botou o Onix, o meu Butterfree estava mais rápido, então eu consegui usar o pó sonífero e fazer ele dormir durante 2 turnos, então eu só usei o raio confusão 2 vezes, no terceiro ele chegou a acordar, mas acabou perdendo o Rock Tomb, e com mais o Confusion eu acabei derrotando o Brock e conquistando a primeira insígnia. E essa estratégia de botar os pokémons para dormir e atacar se tornou algo extremamente relevante que você vai me ver usando a jornada inteira. Agora tava na hora de buscar o nosso próximo integrante, que é o Paras. Eu encontrei ele no Monte Lua. O Paras é um Pokémon que tem os status bem balanceado e infelizmente isso é ruim. Ele não é muito bom em nada, mas eu capturei ele e parti para o ginásio da Misty depois de ter treinado um pouco. Chegando no ginásio da Misty, eu levei uma surra de novo. A Starmie dela estava acordando muito rápido. Eu usava pó sonífero e depois de um turno só ela acordava. E isso se repetiu em vários outros pokémons, então eu tive muito azar com pó sonífero. Porém, nessa batalha contra a Misty, eu consegui compreender o que é ser um verdadeiro treinador do tipo inseto. Ser um treinador do tipo inseto é usar os seus pokémons como enxame. Cada um pokémon vai miando um pouquinho da vida do pokémon inimigo até alcançar a vitória. E foi isso que aconteceu. A Misty começou botando o estário dela como de costume, então eu usei a estratégia de botar ele pra dormir e usar confusão. Só que o confusão não tira muito do estário e isso demorou um tempo, porque como eu disse, o pó sonífero só fazia o estário dormir por um turno, mas depois de vários confusions, eu finalmente consegui derrotar o estário. Então veio a parte do Starmie. O Starmie eu botei o Spore, que é o Parasectis, para usar o pó venenoso, para comer turno dele e finalmente ganhar do estário. E ele acabou tancando uma estrela cadente, envenenou o estário, tudo que eu queria. Ele ainda conseguiu dar arranhão, mas infelizmente perdeu. Já no caso do Beedrill, ele levou um pulso d'água, perdeu metade do life e acabou ficando confuso. Ele acabou perdendo sem fazer muita coisa, mas o tempo que ele ficou em campo segurando os ataques do Starmie acabou dando uma chance de vitória para o Butterfree. O Butterfree entrou em campo levando logo um pulso d'água e ficou confuso também, porém não se abateu com a confusão e conseguiu usar um Confusion, que tirou muito pouco life
do Starmie, porém, como ele já estava envenenado e todos os Pokémons tinham levado um pouco de vida, segurando alguns turnos, finalmente o Butterfree conseguiu ganhar. Mas o verdadeiro campeão dessa história foi o Spore, que deixou o Starmie envenenado logo no início. Após sair do ginásio da Misty com o Water Pulse e também com a insígnia de água, eu acabo encontrando o meu rival e agora ele está mais perigoso porque ele tem o Pidgeotto. O Pidgeotto é um Pokémon que dá super efetivo em todos os meus Pokémons, então ele acaba acertando um ataque de asas no meu Butterfree que tira até um bom tanto de vida, porém o meu Butterfree é bem rápido. Eu uso o pó sonífero e o Pidgeotto acaba dormindo. A partir daí eu começo a usar o Confusion e o Pidgeotto acaba caindo para 3 Confusion seguidos sem sequer acordar. Então vem o Charmander, outro Pokémon que realmente vai me dar muito trabalho no futuro quando ele evoluir para um Charizard, mas por enquanto eu consigo botar ele para dormir e usar 3 confusões e acabar com ele. Agora vem o Abra. O Abra não tem nenhum ataque bom nessa fase que ele tá aí, então eu acabo trocando por Spore porque eu precisava upar um pouco ele. Eu uso o Rajada de Sementes no Abra e acaba tirando um bom dano. Então eu parto para a estratégia de envenenar o Abra. Infelizmente ele tinha Synchronize, que é uma habilidade que faz todos os status que um Pokémon sofre replicar no meu Pokémon, mas eu acabei vencendo o Abra de qualquer jeito. E o último Pokémon do nosso rival era um Rattata. Eu envenenei com Spore e depois eu troquei ele para o Beedrill. E com o Beedrill eu só dei 2 Fury Attack e com o envenenamento e o Fury Attack o Rattata acabou perdendo. Atrás do Game Cut eu entro nesse navio e nesse navio eu acabo encontrando o meu rival. E o meu rival me desafia para uma batalha. Eu boto meu Spore e ele o Pidgeotto. Ele consegue me acertar um ataque de asas que quase derrota o meu Spore, mas o Spore segura o suficiente para deixar o Pidgeotto dele envenenado. O Spore acaba perdendo com um ataque rápido, porém isso foi o suficiente para eu botar o Beedrill e depois de 2 Fury Attack conseguir derrotar o Pidgeotto dele, que é um dos Pokémons mais perigosos que o Gary tem agora. O rival acaba botando o Kadabra para encarar o meu Beedrill, mas o Beedrill tem um ataque agulha dupla, o Twin Needle, que acaba acertando o Kadabra e derrota ele com um golpe só. Agora vem o segundo Pokémon mais perigoso do Gary, que é o Charmeleon. O Charmeleon usa o tiro de fumaça e acaba abaixando a accuracy do meu Beedrill, mas ele consegue acertar todos os Poison Sting e infelizmente nenhum envenena. Porém ele consegue me deixar queimado com um Ember que o Beedrill consegue atacar e depois ele me dá outro Ember e infelizmente o Beedrill perde. Agora tá na hora do Butterfree, o nosso herói, e usa o Confuser e crita, derrotando o Charmeleon com um golpe só. E na parte do Raticate ele usou apenas 3 Confusion e acabou derrotando o Raticate sem levar tanto dano assim. Agora com o HM Cut eu finalmente posso chegar no terceiro ginásio, que é o ginásio do Surge. O Surge começa com Voltorb e eu começo com Spore. Com Spore eu uso Cavar e ele acaba acertando, tira bastante dano do Voltorb dele, porém não derrota. Então ele volta completamente curado com a poção. Eu uso o Bala de Semente e isso já tira a vida do Voltorb e depois eu uso o Cavar, mas antes disso ele acaba me acertando o Onda de Choque, mas o Cavar foi o suficiente para derrotar o Voltorb dele. Então ele acaba colocando o Pikachu. O Pikachu paralisa o meu Paras e ainda aumenta a accuracy dele quando eu usei o Cavar. Porém isso não adiantou, porque no retorno do Cavar eu acerto ele e ele acaba perdendo com um golpe só. Agora através do Raio Shield do Surge. E o Raio Shield do Surge acaba conseguindo tancar um Cavar, ficando com um pouco menos da metade da vida. Ele usou o Egg duplo 2 vezes e por isso a evasão dele estava muito alta e o segundo Cavar não acertou. Eu acabei levando o raio e o Spore acabou perdendo. Então tá na hora do Beedrill. Com o Beedrill eu uso o Twin Needle, que acaba acertando 2 vezes ele e eu derroto o Raio Shield do Surge com muita facilidade. Insígnia do Trovão conquistada e assim também eu consigo Onda de Choque. No caminho do quarto ginásio, o ginásio da Erika, o Paras acaba evoluindo. Agora o Spore vira um Parasect. Batalha contra a Erika. A batalha contra a Erika é até bem simples, porque todos os pokémons dela acabam levando o super efetivo dos meus. Primeiro ela começou com o Victibell, que paralisou o meu Beedrill. Então eu usei o Twin Needle e ele usou o ácido. Acabou ficando essa trocação de Twin Needle com o ácido. E quem seria o mais resistente, o Victibell ou o meu Beedrill? Bom, mesmo com a poção que a Erika deu, o meu Beedrill foi mais resistente e acabou vencendo o Victibell dela. Agora veio o Tangela. O Tangela é um Pokémon que até resistiu bastante. Primeiro ele começou usando raízes para ter a capacidade de se healar e eu botei
ele para dormir. Com o Tangela dormindo, eu uso o ataque de Ventania que dá super efetivo no Tangela. Depois de 2 ataques de Ventania, o Tangela acaba acordando e envenena meu Butterfree. Parece que eu acabei provando no meu próprio veneno. Porém, com mais o Ventania, o Tangela acabou perdendo. E o último Pokémon da Erika é o Vileplume. O Vileplume eu usei um Confusion e ele usou um ácido. Então eu botei o Vileplume pra dormir e usei o Ventania, que tira bastante dano do Vileplume. Então eu usei outro Ventania e acabei vencendo a Erika com certa facilidade. Agora eu consegui a 4ª insígnia, a insígnia do arco-íris. Ainda em Celadon eu tinha negócios a resolver, porque tinha um cassino muito suspeito com vários Rockets. Então depois de derrotar todos os Rockets, eu encontrei o líder dele, que é o Giovanni. O Giovanni começa com o Onix e eu com o Spore. O Spore eu uso Spores, que é um ataque que deixa o Pokémon dormindo. O Onix até consegue me acertar ao enrolar, mas ele acaba dormindo. E com a rajada de semente, eu acabo vencendo o Onix com 3 golpes. O próximo Pokémon do Giovanni era o Rhyhorn, e eu usei rajada de semente de novo e acabei vencendo o Rhyhorn com 3 acertos do rajada de semente. Agora vinha um dos Pokémons mais perigosos do Giovanni, pelo menos nessa parte, que é o Kangaskhan. Porém eu botei o Brick Break no meu Beedrill, que eu renomeei ele para Mr. Paulo, e agora ele tem um ataque lutador que dá super efetivo em Pokémons normais como o Kangaskhan. Então depois de 3 Brick Break, eu acabei derrotando o Kangaskhan do Giovanni. E assim o Giovanni sai irritado por ter perdido para uma criança de 10 anos que só usa Pokémon tipo inseto. Fui até a torre Pokémon e lá acabei encontrando o meu rival. E o meu rival começa a batalha dele com o Pidgeotto. Eu uso o Spore e o Spore usa o Pó de Esporas e faz o Pidgeotto dele dormir. Então eu acabo trocando para Manteiga, que é o meu Butterfree. O apelido dele agora é Manteiga. Mas assim que o Manteiga chega, o Pidgeotto acaba acordando e usando o Sim de ataque no Butterfree. Mas o Butterfree tem uma habilidade muito boa que aumenta a accuracy dele, então Sim de ataque não afeta tanto. Uso o Pó Sonífero e o Pidgeotto finalmente dorme o suficiente para o Manteiga usar várias confusões e derrotar o Pidgeotto do rival. Então meu rival botou o Charmeleon dele e eu usei o Pó Sonífero. Porém, o Charmeleon acabou acordando depois de um turno de ter dormido e ele me acertou uma bomba de fumaça e assim ele diminuiu um pouco a minha accuracy. Porém, como eu disse, o Butterfree tem uma habilidade que aumenta a accuracy dele e eu uso 2 raios confusão e acabo vencendo o Charmeleon dele. Aí ele vai e me bota um Execute. No Execute eu acabo botando o meu Beedrill, que dá super efetivo com Tree Needle e ganha com golpe só. E com o Kadabra dele acontece a mesma coisa. Eu uso um Tree Needle e ele acaba perdendo com um golpe só. O rival bota o Gyarados, que já chega com a habilidade de Intimidate, que diminui em 2 estágios os ataques do meu Pokémon. Com Manteiga eu uso o Pó Sonífero novamente e o Gyarados dorme. E com 3 raios mentais eu acabo vencendo o Gyarados do meu rival. Depois de resolver todos os assuntos da torre Pokémon, eu saio de lá e desço até o caminho da Safari Zone. E nesse caminho eu entro nos matinhos e acho o próximo integrante do nosso time, que é um Venonite, que é fêmea. E eu acabo apelidando ela de Pichula. O Venonite tem quase os mesmos movesets do Butterfree e quase os mesmos status também. A única coisa que diferencia o Venonite do Butterfree é basicamente sua velocidade. O Venonite é mais rápido. Chegando na cidade da Safari Zone, eu entrei na Safari Zone em busca do Surf e também do Dente Perdido do diretor e aproveitei para procurar um Scyther, o próximo integrante do nosso time. O Scyther vai ter um papel muito importante, porque todos os outros Pokémons vai abrir caminho para o Scyther se buffar e dar um ataque final que leve todos os Pokémons do oponente. E essa vai ser minha estratégia para vencer todos os outros treinadores. Usar o Scyther como uma máquina de destruição com Sword Dance. Oh, God. Não! Não, ele fugiu. Brincadeira, eu nem vi ainda. Não, ele escapou, ele observa devagar, vou jogar um bait pra ver se ele Por come. que você não jogou comida? Eu joguei agora. Observe Meu com Deus, cuidado. escapou. Você consegue. Ah, sabia, porque é macho. Sabia? Não é disso que é macho. Fubaminoso. Joga uma pedra. Peguei. Ah, pegou. Peguei.
Cadê? Fubaminoso. Depois de capturar o Scyther, eu boto o nome dele de Fubaminoso. Depois de completar o time, eu resolvo treinar alguns EVs. Minha estratégia consiste em treinar os EVs de velocidade, tanto da Manteiga quanto da Pichula, para deixar ela mais rápida do que a maioria dos Pokémons e usar o pó sonífero antes que os outros Pokémons tenham a chance de atacar. Então mudar para o Scyther, que eu também vou aumentar os EVs de velocidade e usar o Surge Dance ao máximo até chegar a um ponto que ele ganhe de todos os oponentes dele com um golpe só. E ao longo do caminho, essa estratégia se mostra muito efetiva. Mas depois de treinar alguns EVs de velocidade, a minha Pichula acabou evoluindo e depois de nivelar todos os níveis, eu resolvo desafiar o 5º líder de ginásio, o Koga, o treinador de Pokémon tipo venenoso. O Koga começa com Koffing e eu começo com Spore. Com Spore eu boto o Koffing dele para dormir e troco para o Scyther. Com o Scyther eu uso 2 vezes Dança de Espada para maximizar o ataque dele e infelizmente o Koffing acorda e me dá poluição e deixa envenenado. Mas tudo bem, porque eu já tinha upado o ataque do Scyther o máximo e agora era só usar o Iron Ace e derrotar todos os Pokémons do Koga com um ataque só. E foi o que aconteceu. O Koffing caiu com apenas um Iron Ace, o Muki dele também acabou caindo com apenas um Iron Ace e o outro Koffing também acabou caindo com um Iron Ace só. Porém, chegou o Weezing e o Weezing é bastante resistente. Eu usei um Iron Ace que quase derrotou ele, porém ele usou poção. Eu usei outro Iron Ace e infelizmente o envenenamento foi acabando com a vida do Fubaminoso e ele acabou desmaiando. Mas tudo bem, Fubaminoso, você fubaminou todo mundo e era o suficiente. Agora era a vez de Pichula brilhar e eu usei o Confusion. O Confusion acabou tirando certo dano, mas infelizmente ele já tinha se curado com a poção. Então eu precisei dar mais um Confusion, ele me acerta um ácido, depois acerta outro Confusion e acabo derrotando o Koga. Finalmente eu ganhei a 5ª insígnia e também consegui o Toxic. Agora, para acabar de vez com os planos do Giovanni, eu resolvo ir para a próxima cidade. Entro nesse prédio que está sendo dominado pelos Rockets e acabo encontrando o meu rival. Às vezes o rival é meio estranho, ele parece até que trabalha para a equipe Rocket porque ele me desafia em uma batalha logo quando eu encontrar o Giovanni. Na próxima batalha eu usei o Spore. Eu usei o Spore e deixei o Pidgeotto dormindo e troquei pro Fubaminoso de novo, mas dessa vez eu não usei Dança da Espada 3 vezes, eu usei apenas uma vez e o Pidgeotto acabou acordando, mas com 2 açoitar eu derroto ele. E com o Charizard eu já estava muito irritado porque ele tocou fogo em todos os meus insetos e o Scyther com um único açoitar acabou derrotando o dragão. Depois de ter derrotado o Charizard foi muito simples porque eu só precisei usar o Iron Ace no Execute dele, Alakazam dele e na vez do Gyarados eu só precisei usar 2 açoitar e o Gary foi fubaminado. O Fubaminoso sempre fubaminando todo mundo. Agora tá na hora da batalha contra o Giovanni. O Giovanni começa com o Nidorino e eu boto o Spore. Com o Spore eu uso o pó do sono e deixo o Nidorino dele dormindo. Então eu uso 2 danças da espada para o Fubaminoso ficar com um ataque muito alto. Então eu uso um simples Aero Ace e venço o Nidorino dele com um golpe só. Porém, a habilidade do Nidorino deixou o meu Fubaminoso envenenado. Então eu tinha poucos golpes para derrotar o Giovanni. O Giovanni troca e bota um Rhyhorn. O Rhyhorn tem uma defesa física muito forte, porém eu consigo usar um açoitar que tira um bom tanto da vida e depois de um Iron Ace o Rhyhorn dele acaba perdendo. O Giovanni via um Kangaskhan, porém com um único Iron Ace o Kangaskhan também perde e agora vem a Nidoqueen. A Nidoqueen é um Pokémon que chegou a resistir ao açoitar do Scyther, mas eu usei outro açoitar e a Nidoqueen acabou perdendo também e eu derrotei o Giovanni de novo e ele saiu muito irritado porque uma criança de 10 anos derrotou ele novamente. Agora tá na hora de desafiar a Sabrina. A Sabrina tem uma certa fraqueza contra o nosso tipo, porém encanto, quase nenhum Pokémon inseto tem um ataque de tipo inseto decente. O mais decente que tem assim é do Beedrill e também do Manteiga, que é o vento de prata, mas o Manteiga ainda não sabe o vento de prata. Então com a agulha dupla do Mr. Paulo eu acabo derrubando o Kadabra da Sabrina e ela me bota o Mr. Mime. O Mr. Mime usa um ataque que aumenta a defesa, mas como tem uma animação de tela eu acabei usando o Big Break porque eu achei que era um
tela de luz que diminui os ataques físicos. Mas depois disso eu usei o Tree Needle, que acabou envenenando depois do segundo golpe. E depois eu usei de novo e ele me usou um raio confusão que quase derrotou meu Beedrill, que além de ser inseto, ele é também venenoso e acaba levando super efetivo. Mas acabou que um dos Tree Needle acabou gritando e eu derrotei o Mr. Mime dela. A Sabrina acabou colocando Alakazam, mas de novo com o Tree Needle eu derroto ele e ela bota o Venomoth no final. Para o Venomoth dela eu boto o Fulmaminoso e com apenas um Aero Ace eu venço da Sabrina e consigo a sexta insígnia, a insígnia da Sabrina, e ela também me dá o Psíquico, que é um ataque muito bom que eu poderia até botar em outros Pokémons. Mas agora vem a batalha mais difícil de todas, teoricamente, que é a batalha contra o Blaine. O Blaine, todos os Pokémons dele são de tipo fogo, então vai me dar bastante trabalho. Pelo menos foi isso que eu pensei, mas na verdade o que aconteceu foi o seguinte: eu usei o Venomoth para usar o pó sonífero. Assim o Growlithe dele dormiu e eu botei o Fulmaminoso. Com o Fulmaminoso eu usei o Dança da Espada, mas o Growlithe acordou depois de um único turno e usou a Rajada de Fogo. Felizmente o Scyther acabou tancando, mas ele acabou com queimadura. E depois de ter usado 2 Danças de Espadas, o Scyther estava forte o suficiente para levar o Growlithe e também o Ponyta dele. Agora veio o Rapidash e eu botei o Manteiga. Parecia que as coisas iam ficar difíceis, afinal eu não tinha nenhum outro Pokémon que tivesse golpes tão fortes para levar os Pokémons do Blaine com hit só. Porém, eu fui muito surpreendido. Com a Manteiga eu usei o pó sonífero. Ele usa um cura-tudo e acaba acordando a Rapidash dele. Então eu acabo cometendo erro e uso o pó venenoso e acho que tudo vai por água abaixo. Porém, o raio mental acaba confundindo a Rapidash do Blaine e ela fica tonta. Só que ela acaba usando uma rajada de fogo, porém a minha Manteiga não derreteu com a temperatura do rajada de fogo e acabou tancando. Depois disso eu usei um raio mental e a Rapidash acabou se batendo e o envenenamento foi a cereja do bolo para me dar essa vitória. Porém ainda não tinha acabado porque tinha um Arcanine do Blaine e eu mantive a Manteiga e usei o pó sonífero. O Arcanine acabou dormindo, então eu mudei para o Spore para usar o Cavari da super efetivo Arcanine. Ele acordou e usou uma rajada de fogo e acabou derrotando o meu Spore. Eu botei a Manteiga e usei pó sonífero. O Arcanine dormiu e eu fui usando o raio confusão. Eu usei 3 vezes sem o Arcanine acordar e ele ficou confuso. Aí eu usei o raio confusão de novo e ele acordou. Quando ele acordou, ele se machucou na sua confusão e o Blaine usou um super poção. Botei o Arcanine para dormir de novo, usei mais 3 raio mental. O Arcanine acabou acordando e o Blaine curou ele de novo. Eu usei o pó sonífero de novo, usei raio mental mais várias vezes e o Arcanine acabou acordando, mas acabou que uma hora as poções acabam e a derrota vem e o Manteiga solou o Arcanine depois de ter usado 3 poções. O Manteiga é incrível e tudo isso com 10 de HP, então eu acabei ganhando a insígnia do Blaine e também rajada de fogo. Depois de derrotar o Blaine eu fui reivindicar a minha última insígnia, que é o líder de ginásio, o Giovanni. Bom, ele começou com Rhyhorn e eu comecei com o Spore. O Spore eu já tinha equipado o Giga Drain nele e eu uso o pó do sono. Assim o Rhyhorn dele dorme, eu uso o Giga Drain e ganho. Ele colocou outro Rhyhorn, eu usei o Giga Drain e venci. Então ele botou Nidoqueen e botei a Manteiga. Com a Manteiga eu usei o pó sonífero, depois o raio mental e depois o raio mental de novo e quase derrotei a Nidoqueen. Porém, ela ficou com um tanquinho de vida e ele usou uma hiper poção e curou a Nidoqueen de novo. E aconteceu a mesma coisa que eu narrei de novo. Eu deixei ela dormindo, 2 raios mental, se curou. Deixei ela dormindo, 2 raios mental, se curou e usava o bate-corpo. E cada bate-corpo dessa acabava tirando muita vida do meu Manteiga e o Manteiga não tancou e foi de berço. Então eu botei Pichula e com Pichula eu usei só um raio mental e acabei ganhando da Nidoqueen. Então ele botou o Dugtrio dele e eu mudei para o Spore. O Dugtrio já começou usando Slash, que tirou pouco dano do Spore. Eu usei o pó sonífero, o Dugtrio dormiu, eu usei o Giga Drain, porém ele usou cura tudo no Dodrio, mas como ele já estava sem poção, eu usei outro Giga Drain e o Dodrio perdeu. Então o próximo Pokémon dele era o Nidoking e eu usei um pó do sono, o Nidoking dormiu, depois eu usei 2 raios mentais e eu venci o Giovanni, consegui o terremoto e a última insígnia. Então já estava na hora de ir na Victory Road e eu realmente fiz isso, mas só que meu rival me parou e ele tava com os Pokémons muito mais elevados que os meus e eu acabei perdendo, porque o Charizard dele tava no 53 enquanto o meu maior Pokémon tava no 47. Então eu resolvi treinar todos os meus Pokémons até o nível 50
50 para desafiar o meu rival novamente. O rival coloca o Pidgeotto dele e eu boto minha manteiga. Eu começo usando o pó sonífero e então o Pidgeotto cochila. Dessa vez eu resolvo tentar uma estratégia meio diferente, em vez de botar o Scyther porque eu não queria perder todos os meus buffs. Então eu acabo usando o Vento de Prata que buffa o Butterfree enquanto dá dano. Eu uso 2 vezes até o Pidgeotto acordar. Quando ele acorda, ele usa um ataque de penas que só diminui o meu ataque. Então eu resolvo usar o pó sonífero de novo e uso bola sombria, mas só que eu lembro que o Pidgeotto também é normal. Depois eu uso um raio mental que consegue critar e eu derroto o Pidgeotto do rival. O rival bota o Rhyhorn dele e eu boto o Beedrill. O Beedrill ele tem o Big Break, eu uso e tira tipo uns 30% da vida do Rhyhorn. Então ele usa um ataque de pedra que dá 3 acertos e acaba derrotando o meu Beedrill. Eu boto manteiga e com manteiga eu uso o pó sonífero e com 2 Confuse Ray derroto o Rhyhorn. E agora tá na hora de encarar o Pokémon mais difícil dele. Infelizmente não deu pra manteiga porque o Charizard está mais rápido. E ele usou um lança-chamas e acabou derrotando manteiga com um golpe só. Botei a Pichula eu consigo dar o pó sonífero porque a Pichula é mais rápida do que a manteiga e o Charizard dorme. Depois eu troco pro Fubaminoso e o Fubaminoso eu uso uma dança de espada para aumentar o meu poder e uso o Açoitar. Infelizmente o Açoitar não crita, o Charizard acorda depois de um turno e me dá um lança-chamas e acaba com o meu Fubaminoso. Agora tá difícil porque o Fubaminoso é minha principal força de ataque. Eu tava meio desacreditado, mas precisava confiar nos meus insetos, então eu botei Pichula e botei o Charizard pra dormir e usei um raio mental que não tirou muita coisa, mas depois com o segundo raio mental crita e Pichula consegue derrotar o Charizard. Nesse momento eu achei que já tava até ganho porque o Alakazam nunca tinha me dado problema, porém eu não tinha nenhum golpe inseto e Pichula não tinha nenhum golpe que ia conseguir levar o Alakazam com um golpe só. Depois de botar o Alakazam pra dormir eu consigo usar um raio solar que tira metade da vida do Alakazam, porém ele usa psíquico que acaba derrotando a minha Pichula. Isso é ruim porque o Paras não tem nenhum status muito bom. O melhor status dele é de ataque, mas só que ele não é tão rápido pra atacar. Então eu tento usar o pó do sono, o Alakazam acaba usando o Calm Mind e eu deixo o Alakazam dormindo, uso um Slash e acabo vencendo do Alakazam. Veio o Execute, eu botei o Execute pra dormir e usei 2 Açoitar e venci, porém ainda faltava o Gyarados. O Gyarados já abaixa meu ataque com Intimidate, então eu consigo usar o pó sonífero, o Gyarados dorme, eu uso Gigadrin que não tira tanto porque o Gyarados também foi voador e começo a usar Slash na esperança de critar. O Slash já tira um pouco mais de dano, porém o Gyarados acorda e usa Rei Dance. Depois eu uso o pó sonífero e ele consegue acertar um Hidrobomba, porém o Spore também é tipo grama e isso acaba deixando ele resistir a esse ataque muito poderoso. Depois eu uso mais 2 Slash e consigo derrotar o Gyarados. Consegui vencer o meu rival, mas foi bastante difícil. Depois de derrotar o Gary, eu treino bastante meus Pokémons para deixar todos eles no nível 60, que eu acho que é o necessário para derrotar os treinadores, e também treinei muito vez de velocidade e ataque dos meus Pokémons, porque com velocidade eu consigo deixar todos os Pokémons dos meus oponentes dormindo e com o ataque do Scyther eu consigo levar todos eles com um golpe só. Porém, o maior desafio de todo estava por vir, que era o Lance, que ele é basicamente um treinador de Pokémon tipo voador e me deu bastante trabalho. E eu perdi umas 3 vezes pra ele, mas só que todos os outros membros da Elite do 4 eu acabei vencido de uma maneira muito fácil. Então eu só vou contar aqui a versão que eu venci o Lance e cheguei no campeão. Batalha contra a Elite dos 4, e a primeira foi a Lorelei, que bota um Dewgong. O Dewgong eu boto manteiga, e o manteiga eu uso pó sonífero. Depois eu mudo pro Fubaminoso, dou 2 Arrow Ace e acabo vencendo do Dewgong dela. A Lorelei bota o Slowbro, enquanto o Slowbro dela bota o Pichula. Pichula eu tento usar o pó sonífero, mas infelizmente ela erra, então ele usa o Bocejar, que vai ser um ataque que vai deixar o meu Pokémon dormindo. Resolvo trocar pro Spore. Com o Spore eu uso os esporos para deixar o Slowbro dela dormindo. Até que funcionou, eu usei 2 Gigadrin, quase derrotei o Slowbro dela, porém ela acabou acordando e usando o bocejo, acabou dormindo. Ela usou uma poção, começou a usar raio de gelo e o meu Paras acabou ficando com a vida muito baixa enquanto eu recebia raio de gelo dormindo. Até que meu Paras acordou e finalmente derrotou o Slowbro dela e ela trouxe a Jinx.
Contra a Jinx dela eu usei manteiga. Com manteiga eu usei o pó sonífero e depois usei 2 Shadow Ball e foi o suficiente para derrotar a Jinx. E agora veio o Lapras e contra o Lapras eu usei Pichula. E a estratégia com Pichula foi usar o pó sonífero para deixar o Lapras dormindo e usar raio solar. E deu bastante certo. O Lapras dormiu durante 4 turnos e eu consegui usar 2 raios solares e ganhar do Lapras. Contra o Cloyster a estratégia foi a mesma, mas só que o Cloyster era um pouco mais frágil do que o Lapras e eu usei o pó sonífero e o raio solar e o Cloyster acabou perdendo. Venci da Lorelei. Agora tá na vez do Bruno e o Bruno é sempre muito fácil. Primeiro eu comecei com manteiga, botei o Onix dele pra dormir e usei o raio mental que critou e acabei vencendo o Onix muito fácil. Então ele me bota os Pokémon lutadores dele. O Hitmonchan eu venci com apenas o Aero Ace do Fubaminoso. Depois veio o Machup. O Machup foi bem mais resistente, levou um Aero Ace e sobreviveu. Depois ele usou um Cura-Tudo. O Cura-Tudo ele ainda usou um Tumba de Pedra e nesse Tumba de Pedra ele falhou. Depois eu usei outro Aero Ace, ele usou outro Tumba de Pedra que falhou e com mais um Aero Ace acabei vencendo o Machup dele. Agora veio o Hitmonlee que com Aero Ace só eu acabei vencendo. O Bruno colocou outro Onix e eu boto o Mr. Paulo que não tava fazendo muita coisa. Ele não foi muito útil, ele só servia pra bater em um Pokémon específico. Mas eu usei 2 Break no Onix, ele me deu 2 terremotos e eu acabei levando a pior. O Mr. Paulo perdeu, depois eu botei o Spore e usei um Giga Drain que o Onix acabou perdendo de vez e eu ganhei do Bruno. Agora tá na hora de ganhar da Agatha. O primeiro Gengar da Agatha eu botei o Manteiga. Manteiga, usei o pó sonífero e 2 Shadow Ball, então o Gengar acabou perdendo. Ela me bota o Golbat, bota o Golbat dela pra dormir e usa o raio mental. O raio mental tira um bom tanto da vida do Golbat, mas não o suficiente para usar a poção. E ele acorda depois de um turno, porque todo Pokémon agora acorda depois de um turno. Então ele pega e usa um raio confusão, deixa minha Butterfree confusa e ela não consegue atacar mais. Nisso ele dá 2 ataques de asa que acaba derrotando a minha Manteiga. Depois eu boto a Pichula. Com a Pichula eu uso o Psíquico e assim eu consigo ganhar do Zubat da Agatha. Ela bota o Haunter que acaba caindo pro Psíquico, depois outro Gengar. Esse Gengar eu boto pra dormir, eu uso o Psíquico que quase vence, porém ele acorda logo depois, dá um Shadow Ball crítico que tira bastante vida da Pichula, mas a Pichula segura e com mais um Psíquico eu venço do Gengar. Então ela botou o Arbok eu boto pra dormir com a Pichula, mudo pro Scyther, uso o ataque aéreo, mas todo Pokémon acorda depois de um turno e ela acaba me dando cauda de ferro que reduz a minha defesa. Mas com mais um ataque aéreo eu acabo ganhando da Arbok dela e passando para o Lins. Uma mosca pode ganhar de dragões? Vamos descobrir. Primeiro eu boto minha Manteiga. Com Manteiga eu boto o Gyarados pra dormir, depois eu troco pro Fubaminoso. E o Fubaminoso eu uso a velha estratégia de deixar ele o mais bufado possível com o Surge Dance. Consigo usar 2 Surge Dance, porém no segundo o Gyarados acorda, mas dá mastigada, que não tira muito, já que o Scyther é resistente contra um ataque tipo Dark. Do outro doce de dragão e ele me dá o Dragon Rage, que sempre tira 40 de vida. Então o meu Scyther resiste e agora ele está todo bufado. E agora ele vai virar o Dragon Slayer, porque ele vai derrotar todos os dragões com apenas um golpe. Primeiro vem o Gyarados, que eu uso um Aero Ace, que acaba sendo derrotado com um golpe só. O Dragonite dele também cai com Açoitar. O Aerodactyl dele acaba caindo com Aero Ace e os 2 Dragonairs seguidos vai acabar caindo com apenas um Açoitar. E sim, moscas conseguem derrotar dragões. O Fubaminoso Fubaminou o Lance. Agora tá na hora do campeão, que eu acabei perdendo mais 2 vezes, mas na terceira eu consegui vencê-lo. O Aron começa com o Pidgeot dele. O Pidgeot eu boto pra dormir com minha Manteiga e nisso eu consigo botar o Fubaminoso e farmar até 3 Sword Dance, mas ele usa aquela tática suja de usar o furacão e trocar meu Pokémon. Eu fiquei bastante chateado. Simplesmente não dorme. Ele não dorme, não dorme. Ele fica só de ai, eu não vou dormir. O 3 de grama, mano. Que doloroso. Isso é de chorar. Isso faz qualquer homem barbado chorar, não é mesmo? Você bufa o Scyther o máximo. Aí o maluco vem e te dá um... Ah, né? E te
né? E vaza seus... O Aaron bota o Alakazam e eu derroto o Alakazam com o Beedrill. Basicamente, o Mr. Paulo só serve pra derrotar o Alakazam com o Traineedle. O rival bota o Raidon e com o Raidon eu mantenho o Mr. Paulo e consigo usar um quebra-tela. Ele me dá um desabamento de pedra e esse desabamento de pedra quase me vence, porém eu consigo segurar as pontas com 11 de vida. Depois eu consigo usar outro quebra-tela e ele me dá um ataque corporal que derrota o meu Mr. Paulo. O meu Mr. Paulo pelo menos foi bem. Se não fosse ele, o Alakazam seria um problema. Então eu decido botar o Spore porque o Spore chega a ser mais rápido que o Raidon. Deixo o Raidon dormindo, boto o Full Amenoso e farmo 2 sonhos de Dance. E antes que ele possa acordar e me dar um golpe, eu uso o Iron Ace. Agora tá na hora de derrotar o Gary de uma vez por todas, porque todos os Pokémons dele acabam caindo simplesmente para um Iron Ace. O Charizard cai para um Iron Ace, o Executor acaba caindo para um Iron Ace e o Gyarados também cai para um Iron Ace. Ah, tchau, campeão de canto. Campeão de canto com inseto. Campeão de canto com inseto. Eu consegui. Eu vou deixar até o Scyther evoluir. Só pra vocês verem o Scizor no final. Assim eu me torno o campeão de canto só com Pokémon tipo inseto. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa o seu like, porque dá muito trabalho pra fazer vídeos de zerando Pokémons com um tipo só. E até o próximo.